você umas cordas e você tange algumas cordas, né? Algumas cordas nunca foram tangidas, você mal as conhece. Sim. Um dia você Vai tem acontecer. que Ótima fazer em analogia. nome do personagem, você tem que tanger alguma corda desconhecida, né? Caramba, Vamos sim, dizer sim. assim. Ótima E analogia. aí, em determinado momento, você começa a juntar aquilo que você nunca tangeu com aquilo que você já conhece, com aquilo que. Porque também tem essa coisa. Existe uma base a partir da qual tudo pode ser inteligível, né? Quando se trata da personalidade, quando se trata do ser humano, né? Sim. Porque se todos nós fôssemos diferentes, absolutamente. É a questão, por exemplo, da homossexualidade. Né? Sim. Quer dizer, o senso comum estabelece uma diferença radical. Né? Sim. Existe o homossexual e existe o heterossexual. Uhum. Na verdade, existe uma base comum quando, numa psicoterapia, um homossexual fala do relacionamento dele, por exemplo. Você não está pensando assim, isto é um relacionamento homossexual diferente do que seria um relacionamento heterossexual. Não. Isso é um relacionamento. A estrutura do humano é a mesma. Entendeu? Não importa o objeto sexual, o objeto de amor, porque a estrutura é a mesma. Então, o que acontece numa relação amorosa homossexual é a mesma coisa que acontece numa relação amorosa heterossexual. Então, Caramba. o ser humano tem essa estrutura, essa universalidade que ele permite. Caramba, e o senhor falando isso me fez pensar com esses conflitos, eu digo até extremos, né, entre a questão da psicologia Sim. e vivendo com a arte, como foi conciliar isso com a família? Era até uma coisa que eu queria perguntar pro nosso amigo, mas Conciliar. até porque a gente vive nesse meio da arte, a gente por estar dentro Sim, dos eventos de hip hop, dentro do audiovisual, trabalhando com videoclipe, é um pouco complicado às vezes a gente explicar para os familiares como funciona a determinação do tempo, E ou lidar com isso também, lidar, né? e a gente lidar com isso, porque às vezes eu tenho um filho Sim. de 8 anos. Às vezes você realmente quer estar lá, mas tem tantas outras coisas, por exemplo, ontem a gente estava testando coisa até meia-noite, Sim, tipo, sim, sim. trampando. Então, e é difícil às vezes explicar isso pros familiares. E o senhor já Sim. tinha família, então, como que era conciliar essas três, né? Porque tinha a psicologia, a arte e a sim, família, né? Olha só, eu vou te explicar. No meu caso, quer dizer, eu me separei muito cedo, então eu não vivia diretamente com a Sim. família. Quer dizer, a minha questão não era essa. A minha questão não era conciliar tempo, Sim. né? Até porque eu tinha muito tempo do mundo, eu não trabalhava tanto como gostaria, Sim. né? Sim, sim. Eu não ganhava dinheiro, seja na clínica, seja no teatro, não ganhava. E essa que era a questão. A questão não era tempo, a questão era a batalha pela provisão, né? Né? Do filho, da família, Sim. pensão, isso e aquilo, né? Ah, Nesse sentido, eu confesso que sofri muito preconceito, vamos dizer assim, Sim, entendi. né? E algumas vezes fui visto porque... como um vagabundo, como um pai então, desnaturado, etc. até se você tem uma renda, você também é visto Não é? assim. Agora, tinha uma coisa que era muito forte em mim, e hoje, velho, com 75 anos, já morando no Retiro dos Artistas, né? Quando eu olho para trás, eu penso assim, tinha uma coisa de um desejo que eu acabei, no final das contas, com muita dificuldade e às vezes até prejudicando a outros, infelizmente, eu sustentei até o fim.